Glória a Deus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta no livro de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Eu hoje separei muitos versículos e eu queria fazer esse passeio pela Bíblia para estabelecer essa ideia, essa identidade que nós temos falado aqui já durante esse percurso sobre o Espírito Santo de Deus sendo a terceira pessoa da Trindade. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa e da mesma maneira como nós temos nossas características, ele tem as dele. Da mesma maneira como nós temos nosso gosto, nossa vontade, o Espírito Santo tem o gosto dele, a vontade dele. O que difere o evangélico, o crente, o cristão, você que está aqui nessa noite, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, das inúmeras outras religiões que existem na face da terra, é a presença do Espírito Santo de Deus. Se não há a presença do Espírito Santo de Deus, não há diferença, o Evangelho se torna mais uma religião, eu diria uma religião difícil, cansativa, porque entendimento da palavra não é para todos, um livro chamado sagrado, por aqueles que não têm o entendimento do Espírito, escrito em hebraico, aramaico e grego koiné, línguas difíceis de entendimento, e aí isso tudo acaba trazendo uma grande dificuldade para aqueles que não creem e não têm o Espírito Santo. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo da revelação, a Bíblia ela deixa de ser um livro sagrado, ela passa a ser a palavra de Deus, viva, revelada, ativa. E quando você lê isso aqui, você está ouvindo a voz de Deus falar com você. E à medida que Deus vai falando ao seu coração, uma transformação, um movimento interno que vai abalando as suas estruturas mais íntimas e profundas, vai acontecendo de maneira invisível, porém poderosa. E a presença de Deus, ela vem se manifestar na sua vida, trazendo uma paz que excede a todo entendimento, trazendo uma alegria que vai além da alegria que o mundo pode dar, e fortalecendo e renovando as nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Mas isso tudo é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, ele se manifesta para nós, ele se revela para nós, ou ele se apresenta para nós nas características de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abra ali em João capítulo 20, versículo 21, isso já foi falado, Jesus Cristo, ele está com seus discípulos, ele está se relacionando com seus discípulos durante 3 anos, e daqui a pouco, o tempo dele acabou, ele morreu, ele ressuscitou, e ele aparece de novo aos discípulos, e ele dá uma missão, e ele fala, olha, paz seja com vocês, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu também os envio. E aí, versículo 22, e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém, queridos? E quando falamos disso, falamos sobre a diferença de um relacionamento com Jesus intelectual, um relacionamento com Jesus através das convicções pessoais, e como isso é diferente quando esse relacionamento agora, ele passa a ser através do Espírito Santo, com esse sopro de vida, onde o Zoe de Deus, ou a vida de Deus, essa vida intensa de Deus, ela entra na nossa psique, e ela entra na nossa biós, entra na nossa carne, entra na nossa mente, e agora já não somos mais órfãos, já não somos mais escravos do medo, já não somos mais pessoas soltas nesse mundo, mas agora nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do nosso Pai. Então veja, a presença do Espírito Santo, esse sopro do Espírito Santo, ele que vai revelar para nós o sentido da nossa religião, da verdadeira religião. Essa palavra religião, ela vem do latim, significa ligar de novo. Se tem que ligar de novo é que um dia foi desligado. E religare é ligar de novo o Pai, Deus, o nosso Criador, a nossas vidas, porque nós nos desligamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, e a culpa do afastamento de Deus não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu salário, não é o governo, não é o conceito filosófico, a culpa do nosso distanciamento de Deus é do pecado.
Por isso Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Então entenda que a partir daquilo que você confessa com a sua boca e crê no coração, há então uma testificação, um selo, uma chegada do Espírito de Deus na sua vida, que aproxima você a Deus e liga você com Deus, porque você estava desligado com Deus por causa do pecado. Talvez você pense, eu estou afastado de Deus, eu estou longe de Deus, eu sou revoltado com Deus, por conta dessa situação, por conta dessa experiência, por conta dessa perda, por conta da minha frustração, por conta do abandono que eu tive de pai e mãe, por conta... Não. A culpa do seu afastamento de Deus é do pecado. É o pecado que gera morte, é o pecado que nos afasta da presença de Deus, e é preciso que você dê nome apropriado àquilo que é o teu verdadeiro inimigo. Senão o seu inimigo vai ser uma pessoa, o seu inimigo vai ser uma instituição, o seu inimigo vai ser uma empresa, o seu inimigo vai ser uma firma, o seu inimigo vai ser um chefe, o seu inimigo vai ser o seu marido e a sua esposa, o seu inimigo vão ser os seus filhos, o seu inimigo vai ser aquele camarada que está no trânsito contigo porque ele está ocupando o seu lugar. O inimigo que nós precisamos entender como, de fato, o inimigo é o pecado. E aí é que entra Jesus Cristo, porque Ele, quando encarna o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, que nós ainda não tínhamos acesso a essa informação, Ele agora se revela para nós como homem, e Ele encarna, em livro de Filipenses, capítulo 2, fala isso, Ele se esvazia, Ele abriu mão da sua glória, e a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumiu uma figura humana como cada um de nós, viveu no nosso lugar, como nós, venceu o pecado e destruiu o poder do pecado nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, querido? Se você não sabe o que é pecado, você não pode compreender a dimensão, o tamanho da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida. O que vai revelar para você o tamanho do amor de Deus, esse que você lê em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se você não entende o que é pecado, você não vai entender o tamanho do amor de Jesus Cristo na sua vida. Portanto, essa convicção de erro, de falha, essa convicção de incompetência para se aproximar de Deus, o nome disso chama-se arrependimento. O nome disso chama-se reconhecer limitações e buscar em alguém maior, mais forte, mais poderoso, que nos ajude a superar nossas limitações, para que através dessa pessoa maior, mais forte, mais poderosa, aquilo que nós humanamente não conseguimos fazer, seja feito em favor das nossas próprias vidas. E é isso que nós buscamos, é o favor de Jesus Cristo, e nós buscamos a Jesus para que, pela fé, aquilo que Ele já fez, que foi a vitória do pecado, seja liberado sobre as nossas vidas e nós também sejamos vencedores do nosso inimigo, vencedores do pecado, porque é o pecado que destrói, é o pecado que mata, é o pecado que rouba, é o pecado que atormenta a nossa vida, é o pecado que tira sono, é o pecado que gera ansiedade, é o pecado que deixa você preocupado, nervoso, aborrecido, sem liberar perdão. E Jesus Cristo, Ele venceu o pecado na cruz do Calvário. E Ele libera isso a todo aquele que nele crê. Então veja, no livro de João, capítulo 14, verso 15, João 14, 15, diz assim o texto, o que vocês pedirem, João, capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. A palavra aqui, conselheiro, falamos pela manhã, paracleto, que também é a mesma palavra daquele que nos torna justos diante de Deus, para que Deus nos dê aquilo que nós merecemos, ou justificados diante de Deus. A palavra é a mesma, paracleto, mas ela é traduzida como conselheiro, ela é traduzida como Espírito Santo, e ela é traduzida como consolador, de acordo com o contexto.
texto. Aqui ela foi traduzida como conselheiro. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Verso 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo? Não, não é para todo mundo. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê nem o conhecem. Mas é vocês que creem, vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês. Repita comigo. E estará em vocês. O Espírito Santo de Deus está em nós. Tem uma canção que ela diz o seguinte: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante, tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com seu complexo interior, dizendo que não é ninguém. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Esse Espírito de Deus que se move dentro das nossas vidas. Por isso, em João, capítulo 14, versículo 19, Jesus, quando está falando com os seus discípulos, ele fala: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Jesus estava vivo, ele não tinha sido morto, crucificado, nem tinha ressuscitado, nem tinha soprado o Espírito ainda sobre os seus discípulos. Então ele fala: daqui a pouco, o mundo não vai me ver mais. Olha, verso 19. Vocês, porém, me verão. Amém, queridos? Vocês me verão. Nós podemos ver a Jesus Cristo. Por quê? Porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia! E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O que nos torna visível Jesus Cristo, o que nos torna capazes de enxergar Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, você vai entender absolutamente nada daquilo que eu estou falando e vai achar que ser evangélico é uma coisa muito chata, porque não pode beber, não pode fumar, não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, é uma vida cheia de regra, não pode nem falar um palavrãozinho, mas isso aqui não é mais palavrão não, é sim, então eu não quero. Fica cansativo. Por quê? Porque o Evangelho ele se torna um complexo grupo de valores e de regras daquilo que você não pode fazer. Por quê? Porque o pecado ele deve ser evitado, mas o pecado não deve ser evitado por imposição. O pecado deve ser evitado por opção. E o único que é capaz de lhe convencer, o único, lhe convencer de que não é bom aquilo que você gosta, é o Espírito Santo de Deus. O único que é capaz de lhe convencer que não é bom aquilo que aparentemente lhe traz prazer, satisfaz a sua alma, é o Espírito Santo de Deus. Então veja, sem o Espírito Santo de Deus, eu não consigo ver Jesus. Sem o Espírito Santo de Deus, eu não vou ter condições de continuar crente. Por quê? Porque outros valores vão assumir a postura ou a posição de importância na minha vida. E aí, quando isso se torna uma imposição, eu não quero ser obrigado a nada. Afinal de contas, a gente cantou aqui, pelo Espírito de Deus, somos... mas aí, como é que pode? Que incoerência? A liberdade, eu já falei isso daqui, a liberdade na verdade, ela é uma posição subjetiva, porque nós não somos totalmente livres de tudo o tempo todo. Por exemplo, você não é livre, você nasceu com sua mãe, daquele pai, daquela mãe, você não é livre, você não tem como fugir disso. Você nasceu no Brasil, não sei se alguém aqui nasceu fora, mas você nasceu em um lugar, nasceu numa família, você nasceu com as tuas características. Mesmo que você incorpore aí um espírito de Michael Jackson, você não vai ter que conseguir mudar a sua fisionomia, a sua cor, a sua aparência, né? Tem até alguns apelos aí das mulheres que vão no salão, de vez em quando eu olho, seu cabelo está mais claro. Não, mas depois clareia, depois escurece. São processos de tentativa de transformação daquilo que você já é. Você não é livre, você tem o seu jeito, o seu corpo, você tem o seu formato. E outra coisa, nós temos também uma cultura.
Quem nasceu lá para Riba, lá para o Nordeste, teve uma educação. Quem nasceu lá para o Sul, teve outra. Quem nasceu no Rio de Janeiro, tem outra. É ou não é mesmo, irmãos? É mesmo ou não é mesmo? Aí você começa a ver que a liberdade ela é uma construção subjetiva e o que a gente está cantando que somos livres, porque o que está sendo dito aqui é que ser livre é estar preso a Jesus Cristo. Ser livre é estar debaixo dos valores que Jesus Cristo diz para mim viver. Não é livre quem faz o que quer, é livre quem faz o que Jesus quer. Agora, isso só é revelado pelo Espírito Santo, sobretudo na juventude, que querem experimentar todas as coisas, porque o tempo passa, né? E passa rápido, e se não experimentar tudo, parece que não deu tempo de viver a vida. E aí, o Espírito é o único, o Espírito Santo é o único que pode convencer um jovem de que não deve beber, não deve fumar, não deve adulterar, não deve beijar toda a boca que encontrar na frente, não deve transar com todo mundo. Só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Que não adianta acreditar em malandro, naqueles garotos malandro, porque eu fui 171, que só querem para costurar você, mais nada. Só o Espírito Santo para convencer você a não ser iludida, a você a não ser enganado, a você não colocar a sua esperança em outras pessoas. Só o Espírito Santo. Então veja, a religião, a verdadeira religião, ou o evangelho verdadeiro, sem o Espírito Santo, não funciona, não existe. Se torna uma instituição, se torna um agrupamento de pessoas, se torna um grupo social, se torna uma rede social. É uma rede social agradável, porque a gente aqui se respeita, porque a gente aqui come muito, né? E comer é bom. A gente também passeia, a gente também canta. Um nível de música desse aqui ao vivo é espetacular, é lindo. Mas não é disso que se trata o Evangelho. O Evangelho se trata de uma vida que está dentro do nosso coração, para que quando chegar o dia do aperto, queremos que ele não chegue, mas quando chegar o dia do aperto, se ele chegar, você saiba sair das situações difíceis da vida, porque o Espírito Santo, o conselheiro, ele vai te aconselhar naquilo que você deve fazer. Ainda, falamos também em João capítulo 14, versículo 23, sobre essa presença contínua. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, ou seja, vai ser livre se prendendo ao que Jesus fala. E aí o que acontece? A consequência da obediência à palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Quem tem o Espírito Santo não vive flashes de fé, não vive momentos de fé. Não é num congresso sentir a presença de Deus, não é num culto domingo sentir a presença de Deus, não é naquela palavra que eu senti a presença de Deus. Quem tem o Espírito Santo continua o tempo inteiro na presença de Deus, onde estiver, porque o Espírito Santo está lá, Ele é Deus onipresente. Amados, talvez uma das minhas experiências mais poderosas que eu lembro no meu coração, de tantas oportunidades que eu tive de experimentar Deus, mas uma das coisas que eu mais me lembro é quando eu tinha assinatura do jornal, só para ter jornal limpo, para colocar no chão de um banheiro, cujo vaso sanitário ele tinha vazamento, um banheiro que era 1 por 1 ou 1 por 80, 1 metro por 80 de largura, e aquele esgoto aparente, eu botava o jornal ali, e as baratas subindo e descendo, e eu me ajoelhava às 7h30 da manhã, e falava: Senhor, me livra desse lugar, porque aqui eu só ganho dinheiro, eu quero ganhar almas, eu preciso, Senhor Deus, cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida. É inesquecível, inesquecível a presença de Deus naquele lugar sujo, úmido, até mesmo falando de saúde, insalubre. Mas Deus estava ali naquele lugar, naquele dia, naquele momento. Porque não é um flash da presença de Deus, é um ato contínuo. Então o Espírito Santo é essa pessoa que quer ser um contigo. Assim como Jesus é um com o Pai, Ele quer ser um contigo para que seja todo mundo uma grande família. O Senhor gosta de ter pessoas por perto. O Senhor ama pessoas. Por isso Ele criou pessoas. Agora, vamos passar para 1 João, capítulo 1, versículo 4, até o versículo 13. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós.
Porque Ele nos deu o seu Espírito. Ou seja, quem tem o Espírito Santo tem certeza que está convertido, tem certeza que é crente, tem certeza que vive na presença de Deus, tem certeza. Tem certeza. Sem a manifestação, sem a revelação dessa pessoa, sem a testificação que essa pessoa está dentro de você, você vai ter dúvidas. Você vai ficar inseguro. Mas será? Mas será? Eu já falei aqui no passado também, nesses domingos passados, que quando você tem o Espírito Santo, como tinha Maria, estava na casa dela, e chega Isabel também grávida, e aqueles 2 nenéns se comunicam de que maneira? É uma sensibilidade para quem está cheio do Espírito. Então, quem tem o Espírito Santo, sabe onde tem o Espírito Santo, sente segurança de estar num lugar onde tem o Espírito Santo. Então fala, opa, aqui é bom, eu gosto desse lugar, aqui me faz bem, interessante, é diferente. Aqui tem gente gritando, que loucura, mas Deus está aqui. Aqui parece que só tem múmia, impressionante. Deus está aqui nesse sarcófago chamado igreja. Não importa o modelo, o estilo, a manifestação das experiências humanas que nós revelamos, mas se nós temos o Espírito Santo, de acordo com o temperamento, ou com o estilo do grupo, ou com a liturgia do culto, isso não vai fazer a menor diferença, porque você vai saber que o Espírito Santo está ali. E ele diz que está onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus? Então, presta atenção, porque o Espírito Santo está aqui. Se você não sente, não é porque ele não está. Se você não sente, não é porque, de alguma maneira, ele não cumpriu a palavra dele. Então, isso traz para a gente algumas convicções que mudam a nossa existência. Se sabemos que Deus está em nós, a nossa vida começa a tomar um rumo diferente. Deus está em mim, o Espírito de Deus está em mim, a presença de Deus está na minha vida. Isso me traz uma perspectiva diferente das coisas. Isso me faz pensar diferente de onde eu devo ir, com quem eu vou andar, quem vai se relacionar comigo, quem vai fazer parceria comigo, de quem eu vou ser sócio, quem eu vou me aliar. Espera aí, tudo muda, porque o Espírito de Deus está comigo. Eu também não vou ter medo de ninguém, eu não vou ficar acuado. Eu lembro que eu estava lá no São Carlos, já tem alguns anos, talvez uns 6 anos, e eu estava lá inaugurando a igreja de São Carlos, que foi fruto aqui dessa igreja, da sua oferta, do seu dízimo, do seu amor, e hoje temos uma igreja funcionando. O pastor Bento começou, pastor Amarildo Picalho, que a gente chama de Amaral, porque é o apelido dele, o nome é um apelido, né? Amaral. Ele está lá, tem mais de 60 pessoas reunidas, tem grupo de células, e uma igreja que nasceu daqui pelo seu amor. Mas quando começou, eu fui lá, estávamos orando, Deus, torna esse lugar igreja, Deus, abençoe esse lugar, Deus, torna esse lugar um espaço de vida, que é o nome da igreja lá. Daqui a pouco me passa um rapaz e chama, aí alguém foi lá, olha, o fulano de tal quer falar contigo, pode entrar? Eu falei, pode. Aí o camarada chegou, um garoto jovem, era magro, igual o Lucinho, mas era de pele negra, mas bonito, com os dentes que eu nunca esqueço, todo bonitão. E ele, dá licença, pastor. Aí fez assim com o pé, tirou, né, o sapato. Aí primeiro ele tirou um negócio aqui, eu lembrei só do lampião, irmãos, porque era um cinto aqui com um monte de bala. Eu nunca vi uma bala daquela largura. Aí ele tirou 2 pistolas, tirou umas 4 granadas que tinha no cinto, tirou um fuzil que era quase da minha altura, colocou lá, entrou, se ajoelhou na minha frente, começou a chorar, feito uma criança. E falou para mim, pastor, eu estou pedido, ora por mim, porque eu estou para morrer. Irmãos, quando o Espírito de Deus está na nossa vida, vê lá se eu tive medo daquele menino, daquele. Eu estava no ambiente deles, mas quem prevaleceu foi o Espírito Santo de Deus. E ele tem autoridade, e nós no Espírito Santo temos autoridade para fazer coisas que a gente nunca faria na sã consciência do nosso raciocínio. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, a nossa vida muda, há uma autoridade, há uma unção, há um poder, há uma ocupação da mente, eu não vou chamar de preocupação, mas há uma ocupação da mente que me leva agora a estar atento para agradar a Deus. Por quê? Porque é bom, eu não quero perder isso.
isso, porque é bom demais. Eu quero reter isso, porque é maravilhoso. E eu quero mais disso para a minha vida, porque é impressionante, impressionante é o seu amor. E eu não vou abrir mão disso por nada. Então o pecado já não é mais uma questão de me obrigarem a não fazer. Agora é uma decisão minha. Quero pecado, coisa nenhuma. Pecado, coisa nenhuma. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Então eu vou pecar para quê? Eu quero é Deus. Eu quero as coisas de Deus na minha vida. Porque se existem casais que têm problemas, os que têm Deus também têm problema, mas Deus lhe aconselha, Deus lhe ensina, Deus lhe suporta, Deus lhe cuida de uma maneira diferente. Opa! Se existem pessoas que ficam desempregadas e têm problemas financeiros, os cristãos também, mas aí o Senhor vem, o Senhor consola, o Senhor abre porta, o Senhor toca no coração, o Senhor ajuda, o Senhor dá direção. Opa! Então eu quero a Deus. Bem, é esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que eu quero falar contigo agora lendo. 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o 6. E diz assim o texto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus. De que maneira? 2 pontos. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em que consiste o amor a Deus? Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não me custa, não é ruim obedecer a Deus. Qualquer um que diz que é difícil, que é ruim, é porque precisa de uma porção extra do Espírito Santo de Deus. Se é que eu posso falar isso? Precisa de mais, precisa de algo mais, precisa de maior aproximação de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque os mandamentos não são pesados para mim. Verso 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. Claro, eu não quero aquilo. Eu vou fazer o que eu posso, o que eu não posso. Eu vou decididamente fugir, me esconder do pecado. Eu vou largar, vou abrir mão de emprego. Eu vou abrir mão de namorado. Eu vou abrir mão de gente que eu conheço. Eu vou largar tudo. Eu não quero mais o pecado. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Ela é que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E por que vence o mundo? Porque quem crê que Jesus é o Filho de Deus recebe uma porção do Espírito Santo. E essa porção do Espírito Santo te torna capaz de vencer o mundo. Aqui, o que o mundo significa? O mundo significa um conjunto de valores e de ideias que querem vender vida. Falamos isso no primeiro domingo lá atrás, quando começamos a série do Espírito Santo. A vida que o mundo dá, não é essa vida que Jesus dá, porque a vida que o mundo dá, ela propõe para você uma coisa, mas te engana. E aí eu conto para os irmãos que ainda não conhecem a história da televisão de 60 polegadas. Mas tudo começou quando eu tinha um monitor CRT, aquele monitor de tubo, 14 polegadas. E o meu sonho era ter um monitor de tubo no computador de 17 polegadas. E eu não tive grana para comprar, mas quando eu pude, eu comprei logo um LCD de 15 polegadas. Tudo começou ali, a minha paixão por essa coisa. E aí, eu tinha um monitor LCD de 15 e eu lutei, consegui comprar um monitor de LCD de 19. Logo depois, o meu desejo passou a ser um monitor de 24 polegadas. Não tive, mas consegui comprar para a Drica, que ela trabalha, um de 26 polegadas. Está lá. E aí, passei para a televisão. Tinha aquela televisãozinha fio com aquela prateadazinha. Tinha até controle remoto, mas era 14, e aí depois a gente passa para a Sony, até que apareceu a televisão de 40 polegadas. Uma vitória. Só que é insaciável, queridos. De 40 tu vai para 42, de 42 para 43, inventaram mais degraus para poder você gastar mais dinheiro. De 43 agora para 47, e aconteceu um fenômeno lá em casa, a minha televisão está dando defeito, e eu estou nessa crise já há 1 ano, e a televisão não queima. E a televisão não queima, porque o meu sonho é que ela queimasse e eu comprasse uma televisão de 60 polegadas. Na Black Friday eu estive pesquisando, eu encontrei uma televisão de 55 polegadas por R$ 1.400.
para pagar em 20 prestações sem juros de 70. Compro ou não compro? Compro ou não compro? Compro ou não compro? Eu preciso, é a vida, uma televisão, imagem grande, outros controles, controle Tizen, olha que espetáculo. Aí eu falei, não, isso aqui é pura ilusão, porque depois que eu tiver de 70, eu vou querer de 60, eu vou querer de 75, eu já até tenho um planejamento do que eu quero depois. É isso que o mundo oferece. O mundo oferece uma coisa para te iludir, para levar você a gastar, a fazer, a trabalhar, a ficar escravo daquilo que o mundo pode te oferecer. Não, não é essa vida que Jesus oferece. A vida que Ele oferece, Ele mesmo fala. É uma coisa que flui de dentro. É um rio que flui do interior do coração do homem. É um rio de água viva que flui do interior. E eu pude falar, não vou comprar não. Eu até quero, mas é vaidade, é exagero, e eu posso comprar uma menor e dar uma de oferta para alguém que não tenha. Não comprei, mas também ainda não queimou. A minha crise continua para os próximos capítulos. E aí você que está aqui vai acompanhando. João capítulo 5, versículo 1. Eu estou lendo agora o versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, é essa vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? 5. É somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Né? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí esse texto talvez fique complicado para você entender. Jesus veio por água, Jesus veio por sangue, Jesus veio pelo Espírito. São símbolos, simbologias bíblicas. Quando ele fala de água, ele fala que ele veio em cumprimento a todos os profetas do Antigo Testamento. Ele se batizou lá com João Batista. Então, ele se revelou como o Filho de Deus através de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele veio por meio da água. Ele teve diante de João Batista. E ele foi batizado. Até veio uma pomba, pousou sobre a vida dele, simbolizando a presença do Espírito. Sangue, quando ele estava na cruz do Calvário, e ele derramou o seu sangue por mim e por você, naquela cruz, um ato de amor, porque vida se paga com vida, e para que nós não precisássemos pagar com a nossa vida, Jesus pagou com a vida dele no nosso lugar, sangue. E o Espírito é aquilo que ele sopra na vida de todo aquele que crê, que testifica que ele é vivo, que revela a natureza de Deus para que você entenda quem é Deus, para que você então busque cada vez, continuamente mais a presença desse Deus. Então Jesus vem como resposta de todo o Antigo Testamento, todos os 39 livros do Antigo Testamento que profetizam a chegada do Messias, está representado nesse testemunho da água. Esse Jesus que veio, ele testifica através do seu sangue, da sua vida aqui na terra, enquanto ele estava aqui entre nós, foi visto pelas outras pessoas, mas ele derramou o seu sangue na cruz, é o sangue que testemunha, e pelo Espírito que se estende até cada um de nós. E hoje nós temos acesso a essa verdade espiritual por causa do Espírito Santo que convence, que nos revela quem é Deus e que entra no nosso coração para, de alguma maneira, nos movimentar nessa realidade espiritual. Porque senão nós nunca teríamos condições de entender as coisas do Espírito. Então veja, em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim: há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 dão testemunho da mesma coisa. Qual é o testemunho? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, queridos? Então veja, a ideia da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que traz uma vida não como o mundo dá, com produtos como a televisão, ou uma vida como o mundo dá, com propostas como a pseudo-liberdade que o mundo oferece, com propostas que o mundo tenta nos iludir. A vida que Jesus Cristo nos oferece, ela só se torna real pelo Espírito de Deus, através do Espírito de Deus e pela manifestação do Espírito de Deus. Então veja, você pode estar diante de uma palavra libertadora,
poderosa, uma palavra transformadora, uma palavra que muda o valor da sua existência e mesmo assim você continuar vivendo aquela vidinha de sempre, de cada dia, aquela vidazinha, não tenho, não posso, não dou conta, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me cuida de mim, ninguém, eu sou solitário, eu estou com raiva, eu quero a morte, ninguém... Por quê? Porque o que faz a diferença no texto ou na convicção que nós temos na mente é o Espírito de Deus que entra em nosso coração. O texto de Hebreus chega a dizer que ele é capaz de dividir juntas e medulas, ele vai lá no mais profundo, a alma e ele muda, ele entra lá dentro e ele fala, uau, você precisa de Deus. E eu sei que quando eu falo aqui, o Espírito está te incomodando aí, dizendo que você precisa de Deus. Porque o Espírito Santo, ele convence que você precisa de Deus. Senão não teríamos igreja. Senão não estaríamos hoje aqui. Porque ninguém aqui é maluco. Quer dizer, bom, ninguém aqui seria incoerente. Corrigindo, né, irmãos? Mas a incoerência... seria manter-me ligado a uma religião, a um conjunto de regras e de valores opressivos, inibidores da minha libido, inibidores daquilo que me dá prazer, se eu não tivesse um convencimento de que existe um Deus e que isso fosse testificado dentro do meu coração como a verdade. Mas é o Espírito Santo que testifica a verdade dentro de nós, que nos faz ser quem somos, agir como agimos e ter o estilo de vida que nós temos. Eu não quero ser igual ao mundo, nunca vou ser. E se o mundo achar que é igual a mim, o mundo está redondamente enganado. Eles estão totalmente errados em relação à minha vida. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não espero ser compreendido. Eu não espero fazer bem para todo mundo. Eu não espero que todos me amem. Isso é impossível. O que eu espero é que, quando olharem para a minha vida, seja nos momentos bons, seja nos momentos de dificuldade, possam ficar com a pulguinha atrás da orelha. O que tem nele que faz ele ser desse jeito? O que tem nele que faz ele conseguir viver desse jeito? O que tem nele? E aí eu posso dizer, é a presença do Deus Todo-Poderoso através do seu Espírito na minha vida. Então veja, livro de 1 João capítulo 5, versículo 12, fala sobre uma outra característica da presença do Espírito, que diz assim, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então o que nós estamos pregando aqui nessa noite não é uma teoria, mas é a vida de Deus. Nós não estamos pregando aqui um pó de pirlim-pim-pim que vai ser jogado e você vai dar umas trepolias aí, dar uns arrepios e a sua vida vai sair daqui diferente. Não é isso que está sendo pregado aqui. O que está sendo pregado aqui é que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que criou a sua vida para que você viva em plenitude de vida e uma vida abundante. Existe um Deus que se preocupa com você, que Ele te ama, que Ele tem prazer em ter relacionamento contigo. E o que esse Deus exige é que você creia nele, confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e entregue a sua vida a Ele de todo o seu coração. O que significa entregar a vida a Jesus? Falamos aqui alguns domingos atrás sobre conversão. Esse momento, essa experiência, essa emoção, essa mudança de fase, essa chave que é ligada, essa porta que se abre, o nome que você quiser dar, quando você então conhece Jesus Cristo. E aí falamos também sobre a presença do Espírito, o selo do Espírito e a presença do Espírito da vida que é soprado da parte de Deus em nós. Agora eu quero ler com você dois textos. Um está em João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Livro de João, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim, a minha oração, Jesus estava aqui com os discípulos, estava lá em Jerusalém com os discípulos, lá no cenáculo, no final de um jantar, já tinha rolado um lava-pés, já tinha tido a ceia, ele estava batendo um papo, agora ele está orando. A minha oração não é apenas por eles quem? Pelos 11 que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Sabe por quem Jesus estava orando? Lá naquele tempo. Por aqueles que creram na mensagem dos discípulos. Ele estava orando por nós. Jesus estava intercedendo por nós.
Sabe para quê? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que significa estar em Deus? Outro texto que eu quero que você abra é o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e esse texto diz assim: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu o vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, o que significa conversão, senão a manifestação da vida de Jesus na sua vida e através da sua vida? O que significa ser convertido? Deixar Cristo viver em você. Por isso, lá no livro de João, capítulo 21, nos últimos versículos, Jesus fala: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, fará obras ainda maiores do que estas. Sabe por quê? Porque é Ele mesmo, Jesus, que faria na sua vida, através de você. E essa loucura chamada igreja, e essa coisa que já era para ter dado errado, mas que não acaba de jeito nenhum, chamada igreja, porque foi instituída por Deus, perseguida, afrontada, má afamada, a igreja, Jesus diz que ela é o corpo de Cristo. Se a igreja for cheia de Cristo, a igreja vai manifestar aquilo que o cabeça pensa. Se você é convertido, você vai manifestar através das suas opiniões, das suas posições, da sua postura, do seu jeito de falar, do seu jeito de pensar, nas suas escolhas, como Jesus pensa. Ser convertido é escolher o que Jesus escolheria. Só que isso não é uma obrigação. Isso é uma opção. Você faz se você quiser. Você realiza se você tiver afim. E é aí que o nosso relacionamento com a palavra de Deus, ele se torna um relacionamento desafiador. Porque, como eu já disse, o culpado é o pecado. O convertido entende isso, que o problema é o pecado. O problema não são pessoas, governos, modelos de governo, o país que eu vivo. O problema é o Rio de Janeiro, eu vou sair do Rio de Janeiro. O problema é o pecado. O problema é o pecado. O problema do seu casamento, das suas finanças, é o pecado. E como que você faz para vencer o pecado? Através de Jesus Cristo e pela fé. Aí o Espírito Santo entra na sua vida e aí o pecado já não vai ter mais nenhum domínio, nenhuma força, não vai ter nenhuma ingerência sobre a sua vida. Ele vai continuar lá, mas ele não vai te incomodar. Hoje, quem esteve aqui pela manhã, ouviu o testemunho da Leila, que fez uma cirurgia difícil, num câncer difícil, e ela até hoje faz tratamento, e os médicos dizem para ela que não sabem como ela está, e ela fala: o meu coração está guardado, o meu corpo, ele está lá sendo cuidado pelos médicos, mas o meu coração, ninguém toca, ninguém rouba. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos preservados do poder do pecado. A morte vem no nosso corpo, mas ela não entra no nosso coração. O problema vem na nossa família, mas ela não entra no nosso coração. A dificuldade financeira vem, mas ela não entra no meu coração. Por isso que nós cantamos pelo Espírito de Deus. Eu sou livre. Por quê? Não é porque eu vou viver num mundo, numa redoma, no mundo de Alice. Só a Alice vive no mundo de Alice. Nós demais não. Nós vivemos nesse mundo mau, cheio de encrenca, cheio de complicações, cheio de problemas, cheio de iminências de guerra, rumores de guerra. A Bíblia até cita alguma coisa a esse respeito, né? Rumores de guerra, terremotos, furacões, vulcões em erupção, manifestações da natureza, meio que dando sinais aí de uma possível aproximação dos tempos do fim. Mas independente de qualquer que seja a situação que você viva, geográfica, financeira, de saúde, de problema, quem tem o Espírito Santo de Deus está livre do poder da morte. Foi liberto do poder da morte. É intenso isso que está sendo falado. Então veja, em Romanos, no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo, diante dessa convicção, ele fala: que diremos então?
Eu vou continuar pecando, uma vez que o pecado foi destruído, para que Deus vai me dando cada vez mais graça? Verso 2, de maneira nenhuma. Eu estou fora. Eu já morri para o pecado. Como é que eu vou continuar vivendo no pecado? O pecado é meu inimigo. Entenda. E que o Espírito Santo de Deus te revele isso. Convença você disso. Todas as vezes que você faz alguma coisa que desagrada a Deus, o nome disso é pecado. Pecado não é uma regra, isso é aquilo que a gente vai determinando. É aquilo que você faz que desagrada a Deus. E o que você faz que desagrada a Deus pode ser diferente da outra pessoa. Então não é uma coisa fixa, definida. Alguns são. Algumas coisas são fixas, mas a maioria de nós quer colocar isso pode, isso não pode, ou isto ou aquilo, né? Quem faz isso é Cecília Meirelles. Deus não faz isso. Deus, ele fala o seguinte: incomodou, teve o árbitro no teu coração, aquilo te pesou, faz não, que para você não deve ser feito. Então pecado é isso que incomoda. Todas as vezes que você faz aquilo que desagrada a Deus, você está morrendo um pouquinho. É tolice, é loucura. É falta de gingado carioca, é falta de o quê? É falta de jogo de cintura, é falta de inteligência. Se o pecado é o meu inimigo, o pecado me mata, por que eu vou continuar no pecado? Não, eu não vou continuar vivendo nele. Então, uma das consequências da conversão e da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida é que eu não vou continuar na prática do pecado, eu vou fugir da prática do pecado. Pode até ser que eu peque, exceção, mas quando eu pecar, e se pecar, eu tenho um advogado, que Jesus Cristo justo, que intercede por Deus, está sentado à direita do Pai, e Ele me justificará, e Ele me perdoará de todo o pecado, da justiça e do juízo. Posso ouvir um amém? É isso que diz a ceia, e é isso que nós vamos celebrar aqui nessa noite, a vitória de Deus sobre todo o pecado, através da cruz de Jesus Cristo, que soprou sobre a tua vida o Espírito Santo, para que você viva livre do poder do pecado e da morte. Por isso só devem ceiar aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, aqueles que confessaram publicamente que Jesus é o Senhor. Tem gente que tem vergonha de sair da cadeira e vir aqui dizer: eu quero Jesus, mas não tem vergonha de sair daqui e ele ir no bar, encher a cara, ou pedir uma... Qual é o nome daquele negócio pequenininho? Pino, isso. Não tem vergonha de pedir um pino ali, na boca de fumo. Entendam a loucura que o mundo chegou, e que muita gente que prefere o pecado em vez de preferir Deus. A ceia é o quê? É uma celebração daquilo que eu já vivi, daquilo que já aconteceu na minha vida. Eu me converti. Eu confessei com a boca, eu creio no coração, eu continuo confessando, o Espírito Santo habita dentro de mim, Jesus está vivo dentro de mim, o poder do pecado não me tira mais a vida. E quando isso acontecer, eu coloco os meus joelhos no chão e falo: Espírito Santo de Deus, Espírito da vida, vem sobre mim e renova meu coração. E aí o profeta Isaías diz que ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Naturalmente, os jovens cansam, exaustos, caem, mas os que esperam no Senhor, não, eles são renovados nas suas forças, sobem com asas, correm, voam e têm uma vida diferente. É isso que eu faço quando eu me sinto abatido. Por isso que o apóstolo Paulo fala: perseguido, mas não desanimado, eu vivo em tribulação, mas eu não fico desamparado. E isso tudo me faz entender o quê? Que a graça de Deus se revela na minha vida e que me sustenta. O Senhor é o meu braço forte, o meu ajudador.